Bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma coletiva das estatísticas monetárias e de crédito. Aqui conosco Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação. Em seguida, iniciamos com as perguntas. Fernando, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Dando sequência na série de divulgações das estatísticas macroeconômicas compiladas pelo Banco Central, nós vamos divulgar hoje as estatísticas do mercado de crédito para dezembro de 2022 e para o ano de 2022, né? Então, começando como nós tradicionalmente fazemos, na tabela 1 da nota de crédito divulgada hoje, vocês vão achar a medida mais ampla de crédito disponível para as empresas e pessoas físicas residentes no Brasil. Essa estatística se chama o crédito ampliado ao setor não financeiro e ela reúne não só as operações bancárias, mas também as emissões de títulos de dívida nos mercados domésticos e internacionais e também os empréstimos feitos por não residentes ao país, a dívida externa, né? Então, esse conjunto de operações de crédito, o crédito ampliado ao setor não financeiro, em 2022 atingiu 14,8 trilhões de reais, o que equivale a 150% do PIB brasileiro, ou seja, o total do crédito disponível para as empresas e pessoas físicas e o governo, né, brasileiro representa 1,5 vezes, né, o PIB do país com os dados do final do ano de 2022. Naquele ano, no ano passado, né, houve um aumento de 8,5% nessa medida de crédito. Isso foi composto pelo crescimento daquela parcela do crédito oferecido pelo Sistema Financeiro Nacional, que cresceu 14,1%, e é sobre essa parcela que nós vamos detalhar o restante dessa entrevista coletiva. A parte dos títulos de dívida, né, também teve um crescimento significativo, 9,7%, principalmente, né, os títulos privados e os instrumentos securitizados, e percentualmente tiveram uma taxa de crescimento maior do que a dos próprios títulos públicos, né, a dívida bruta, né, do governo geral. E no caso da dívida externa, houve uma redução dos saldos. Aqui no caso da dívida externa, vale a pena chamar a atenção que a gente mede essa estatística em reais, mas sabemos que a dívida externa é denominada em moedas estrangeiras, né? Como a taxa de câmbio no Brasil do final de 2022 comparada com o final de 2021, ela se apreciou 6,5%, isso contribui para reduzir os saldos da dívida externa quando expressos em reais. Então, essa parcela da dívida externa se reduziu 3,8% no período. Dessa forma, o dinamismo do mercado de crédito brasileiro foi dado pelo crédito do Sistema Financeiro Nacional e também pelo mercado de capitais, com as empresas brasileiras conseguindo captar recursos mediante a emissão dos seus títulos, né? Esses dados vão ser observados na tabela 1.b, que trata do crédito ampliado, agora destinado especificamente às pessoas físicas, sem o governo, né, que pela magnitude da sua dívida pode distorcer essa análise, mas também sem as pessoas físicas, né? Então, o crédito ampliado para as empresas atingiu 5,1 trilhões de reais, o que equivale a um pouco mais da metade do PIB do Brasil, 52,3% do PIB, e cresceu 8,9% ao ano, um pouco mais do que o crédito ampliado como um todo, né? Também aqui, no caso do crédito ampliado para empresas, o destaque foram aquelas operações de empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, que se expandiram 10,4%, portanto, acima do crescimento do crédito ampliado para empresas como um todo. Nos títulos privados, isso também aconteceu, e a taxa de crescimento foi de 19,6%, no caso dos títulos privados. Quando a gente considera os instrumentos securitizados, eles cresceram 28,7%. Dessa forma, digamos, o mercado de capitais como um todo, né, teve um crescimento de 23,1% no ano de 2022, mostrando que ele permanece, né, mais dinâmico do que os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional como fonte de crédito para as empresas. Da mesma forma que
nós observamos para o crédito ampliado como um todo, também essa parcela da dívida externa para as empresas teve uma ligeira redução nos seus saldos em 2022, reduzindo 1,1%. Eu queria chamar a atenção, se vocês estiverem na tabela 1.b, a coluna L traz os títulos emitidos por empresas no mercado externo. Ela apresentou, no ano de 2022, uma redução de 23,3% nos seus saldos. Se vocês lembrarem a coletiva de imprensa de ontem, com os dados do balanço de pagamentos, vocês devem lembrar que a taxa de rolagem dos empréstimos, a taxa de rolagem dos títulos no mercado internacional durante o ano de 2022 foi muito baixa, por volta de 20%, 25%. Né? Isso significa que foram captadas por volta de um quinto a um quarto do total de vencimentos do período em relação ao ano passado. Isso se traduz, o que a gente explica lá como taxa de rolagem, pode ser traduzido aqui como uma redução de saldos, já que as novas emissões de títulos de empresas privadas no mercado internacional não foi suficiente para fazer frente ao montante que eles teriam que pagar. Então, pagaram mais do que receberam, o saldo diminuiu. E isso está apresentado na coluna L dessa tabela 1.b, com uma redução de 23,3% do saldo dos títulos emitidos no mercado externo. Por fim, completando essa parte do crédito ampliado, o crédito ampliado para as famílias atingiu 3,4 trilhões de reais. Esse valor equivale a 34,8% do PIB, e ele se expandiu 16,7% ao ano. Nesse caso, essas medidas que ampliam esse crédito são muito menos significativas para pessoas físicas, e as pessoas físicas basicamente se financiam no sistema financeiro nacional. Dessa forma, eu queria pedir para vocês passarem para a tabela 2, que ela tem um resumo dessas estatísticas do crédito fornecido pelo Sistema Financeiro Nacional. Nós começamos com os saldos. O saldo desse crédito atingiu 5,3 trilhões de reais no final de 2022. Isso representou um crescimento de 14% no ano. Esse crescimento foi composto de um crescimento dos saldos para pessoas jurídicas, que cresceram um pouco menos do que o total, cresceram 9,3%, e, portanto, o setor mais dinâmico do crédito do Sistema Financeiro Nacional foram o crédito para pessoas físicas, que cresceu 17,4%. A gente já vem acompanhando há algum tempo o crédito para pessoas físicas com um dinamismo maior do que o crédito para pessoas jurídicas. Mas vale a pena ressaltar que nos três casos, tanto no crédito do sistema financeiro como um todo, tanto na parcela que vai para pessoas físicas, que foi mais dinâmica, quanto na parcela que vai para as pessoas jurídicas, ocorreu uma desaceleração nas taxas de crescimento, ou seja, as taxas de crescimento de 22 foram menores que as de 2021, nessas três modalidades. Então, para o crédito total, nós acabamos de mencionar que a taxa de crescimento do ano passado foi de 14%, e em 2021 havia sido 16,3%. No crédito para empresas, esses 9,3% de 2022, em 2021 representaram 10,5%. E no crédito às famílias, esses 17,4% de crescimento no ano passado se comparam com o crescimento de 21% no saldo de crédito em 2021. Em geral, o que se pode dizer em todos esses casos é que nós tivemos em 2020, aquele caso, a pandemia, um determinado comportamento do mercado de crédito, em 2021, uma recuperação dos créditos de acordo com a abertura da economia, e essa recuperação continuou em 2022, mas a taxa de expansão dela foi um pouco menor do que 2021. Bom, quando nós detalhamos os dados da evolução desses créditos por modalidades, a gente vê comportamentos distintos, modalidades mais dinâmicas, modalidades menos dinâmicas. Então, começando pelo saldo com as pessoas jurídicas,
né, o saldo de pessoas jurídicas, como nós mencionamos, cresceu 9,3% no ano passado, em 2022, principalmente puxado pelo desempenho do crédito chamado crédito livre para pessoas jurídicas. Esse crédito livre para pessoas jurídicas, a gente pode encontrar essas informações a partir da tabela 6, e na tabela 6 nós temos a modalidade mais significativa desses saldos, que é o chamado capital de giro. No caso do capital de giro, nós tivemos um crescimento de 5,4% dos saldos no ano, ou seja, o capital de giro cresceu abaixo dos 9,3% das pessoas jurídicas como um todo, e abaixo dos 9,9% do crédito livre para pessoas jurídicas, né? E se nós olharmos a evolução desses saldos, a gente vai ver, principalmente nas colunas G e H, né, que houve um crescimento do saldo do que a gente chama de capital de giro de longo prazo, aquelas operações acima de 365 dias, e uma redução dos saldos do capital de giro de curto prazo, aquelas operações abaixo de 365 dias. Nesse caso, a gente pode dizer que essa diminuição dos saldos do capital de giro de curto prazo respondeu pelo menor dinamismo do capital de giro como um todo, mas nós podemos observar também que há um alongamento de prazos nas operações do capital de giro. E isso, né, parece bastante significativo quando a gente olha a modalidade, já que as empresas estão demandando capital de giro de maior prazo, o que em geral está associado com investimentos na empresa, ampliação de capacidade produtiva. Então, no capital de giro, a gente tem um comportamento diferente entre as operações de curto prazo e as operações de longo prazo, destacando o crescimento dessas operações de longo prazo, que mostra alongamento de prazos e estão mais associados a investimento. Ainda nessa tabela 6, acho relevante destacar o crescimento da modalidade de descontos de duplicatas e recebíveis. Essa é uma modalidade, em geral, mais curta, né, vinculado a financiamento de comércio, de varejo, e teve um crescimento dos saldos de 13%, 13,7% no ano passado. Ou seja, foi uma modalidade bem dinâmica, um crescimento acima do que cresceu o crédito livre para pessoas jurídicas como um todo. Se a gente comparar os dados desse crescimento de 13,7% dos descontos duplicatas com as concessões, nós vamos ver que as concessões também se apresentaram bastante dinâmicas, né? Na tabela 10, nós temos as concessões de crédito, com um crescimento de 21,8% no ano. E, enfim, se nós formos olhar os dados do mês, né? Mês de dezembro é um mês que encerra trimestre, então essa modalidade tem um comportamento sazonal, tem um crescimento muito grande de concessões em dezembro, 35,3%, em comparação a novembro, mas isso é principalmente um fator sazonal, uma forma da gente, digamos, escapar das concessões sazonais, e aproveitando que nós estamos em dezembro, né, fechando o ano, se vocês olharem os dados da concessão em 12 meses, quer dizer, somam os 12 meses de 2022 e divide pelos 12 meses de 2021, né, esse crescimento das concessões atingiu 21,8%, mostrando um crescimento mais robusto dessa modalidade, que se expressou no saldo, como nós acabamos de ver, né? Bom, esses, então, seriam os comentários sobre o capital de giro e de descontos duplicatas. Uma outra modalidade do crédito para pessoas jurídicas, que também se destacou durante o ano de 2022, foi a aquisição de veículos, cujos valores estão na tabela 6A, né, atingiu um crescimento de 25% no ano, superando, né, o patamar de 100 bilhões de reais de saldo, né, fechou o ano passado com 90,8 e esse ano, né, com 113,5. Então, mostrando também um maior dinamismo nessa parcela do crédito para pessoas jurídicas, do crédito livre. As operações de crédito direcionado para pessoas jurídicas, elas cresceram 8,1% no ano de 2022,
2022, destacando aí o crescimento dos créditos com recurso do BNDES. Né? Embora o seu percentual seja um pouco menor, né? Eu estou na tabela 8, caso vocês queiram olhar. O percentual dos créditos para o BNDES, né, aumentou 5,5% quando a gente compara o saldo no final de 2022 e final de 2021, mas é uma modalidade com recursos, uma quantidade muito significativa, quase 400 bilhões do total de 740 bilhões do crédito direcionado para pessoas jurídicas. Então, isso dá, digamos assim, uma sustentação no crescimento do crédito para pessoas jurídicas com recursos direcionados no ano de 2022. Quando a gente passa para outra parcela do crédito livre, que a gente viu o crédito livre para pessoas jurídicas, agora o crédito livre para pessoas físicas, né? Esse crédito livre para pessoas físicas é uma parcela também mais dinâmica, com crescimento dos saldos de 17% no ano passado. Então, e a gente pode dividir em duas parcelas esse crescimento do crédito livre para as pessoas físicas. A primeira parcela são aquelas operações não rotativas, basicamente o crédito pessoal, o que é composto tanto pelo crédito consignado quanto pelo crédito não consignado. Esta parcela, né, foi a mais relevante, né, no crescimento das operações de crédito livre para pessoas físicas no ano de 2022, e a gente vai destacar esses resultados já já. A outra parcela é o crédito rotativo para pessoas físicas, na qual se destaca principalmente o cartão de crédito rotativo, que também tiveram um crescimento significativo em 2022, mas, olhando o conjunto do crédito livre para pessoas físicas, foram menos relevantes, né? Então, começando pela parcela do crédito pessoal, nós temos um crescimento de 14,4% nas operações de crédito consignado, e aí nós temos três modalidades dentro do crédito consignado, né? O crédito para servidores públicos cresceu um pouco menos de 10%, 9,9% no ano. Foi a parcela, digamos assim, menos dinâmica. É a maior parcela, manteve uma trajetória de crescimento muito significativo, mas foi superado pelo crédito dos trabalhadores ao setor privado e créditos a beneficiários do INSS em termos percentuais, né? Essa segunda parcela, o crédito para beneficiários do INSS, cresceu um pouco menos de 17%, 16,9% em 2022, estimulada em alguns momentos por mudanças normativas, ampliação de percentual consignável, né, que levaram a uma maior possibilidade de concessão de crédito e, claro, pela parte dos clientes bancários, uma maior demanda de crédito. E a terceira parcela, a parcela do crédito aos trabalhadores do setor privado, ela é uma parcela que a gente define, digamos assim, por exclusão, né? As duas principais parcelas do crédito consignado, aquele crédito que se recebe e ele é descontado em folha de pagamento, as duas parcelas mais significativas de volume de crédito são os trabalhadores do setor público e os beneficiários do INSS. Todo o resto cai nessa modalidade de trabalhadores do setor privado. E foi exatamente por isso, por esse caráter de resíduo dessa modalidade, que os consignados do Auxílio Brasil, que foram concedidos em outubro, novembro do ano passado, foram classificados nesta modalidade. Isso teve uma mudança significativa nas suas concessões, nós vamos ver já já na tabela 11, e com impacto muito grande nos saldos também. Dessa forma, os saldos cresceram 42,4%. E vocês podem já nessa tabela 7 ver esse movimento quando em setembro o saldo dessa modalidade era de 32,8 bilhões de reais e passou em outubro para 41,2 bilhões. Mas esse montante de concessões está na tabela 11. Então, vocês podem ver ali claramente, né, no mês de outubro de 2022, né, um crescimento de concessões, uma concessão na faixa de 9,5 bilhões, que é basicamente impulsionada pelo aquele consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil. Antes disso, as concessões dessa modalidade estavam na faixa de 1,5
bilhão por mês. Em seguida, em novembro, as concessões atingiram praticamente 4 bilhões, voltando mais ou menos ao padrão em dezembro, quando não foram mais concedidos operações consignadas com o Auxílio Brasil. Então, isso fez com que as concessões anuais aumentassem acima de 50% e explicam esse caso específico, né, da modalidade de consignado. Mas, se nós observarmos o consignado como um todo, foi bastante dinâmico. A segunda parcela, né, do crédito pessoal são as operações não consignadas. Exatamente aquelas operações, né, de crédito pessoal em que os clientes dos bancos provavelmente não apresentam uma relação de trabalho, a possibilidade de ter o valor da sua dívida descontado na sua folha de pagamento. Então, é uma modalidade que tem garantias menores, portanto, taxas de juros maiores. Mesmo assim, elas tiveram um crescimento bastante significativo em 2022, crescendo 18,3%. Dessa forma, essas modalidades do crédito pessoal, né, foram as mais significativas para explicar, né, o crescimento dos saldos para pessoas físicas no ano de 2022. Na tabela seguinte, tabela 7.A, nós temos os montantes rotativos, né, principalmente o cartão, né, de crédito rotativo, o cartão parcelado. Nesse caso, a gente teve crescimentos bastante significativos, né, principalmente do rotativo, que é aquela modalidade em que as pessoas, ao não pagarem integralmente a fatura do cartão de crédito, elas caem nesse crédito rotativo. Então, de uma certa forma, são operações que já começam na inadimplência e têm umas taxas de juros extremamente altas. Mas quando a gente olha a evolução dos saldos, a gente pode observar que os saldos do cartão de crédito à vista, que são aquelas operações, enfim, de compras de pessoas físicas, geralmente vinculadas ao seu próprio consumo, né, apresentaram um crescimento de 18% no ano e, em valores, cresceram 57 bilhões de reais. O crescimento do saldo das operações rotativas, embora percentualmente seja mais significativo, ela representou a metade desse valor, né? 27,7 bilhões de reais, aproximadamente a metade. E quando a gente olha as concessões, né, que estão na tabela 11A, a gente pode ver que aí sim, né, o movimento das concessões do cartão de crédito à vista são muito mais significativas, né? E as concessões do cartão de crédito rotativo representam 20%, né, do aumento de concessões no cartão de crédito à vista. Né? A razão de eu estar explicando isso é porque o crescimento dos saldos do à vista, assim como o crescimento dos saldos do cartão parcelado, é, digamos assim, uma das fontes que alimentam as concessões do cartão de crédito rotativo. Na medida que o cartão de crédito à vista vai crescendo, uma parcela desses saldos, dessas operações, não é paga integralmente no vencimento e esse saldo se transfere por cartão de crédito rotativo, virando uma concessão. Então, o próprio crescimento do cartão de crédito à vista termina por ser uma, digamos, fonte de crescimento do cartão de crédito rotativo, né? E aí depois os saldos desse cartão de crédito rotativo, como incidem taxas de juros muito elevadas, acabam tendo um dinamismo próprio e crescendo por esse acúmulo de juros. Por isso que os saldos cresceram metade do cartão de crédito rotativo, mas as concessões foram de apenas 20%. Bom, com isso a gente tem uma visão da evolução dos saldos abertos por modalidades, né? E aí, para concluir essa apresentação inicial, eu queria retornar, né, com vocês as tabelas iniciais, né, a tabela 2 da nota para a imprensa, para mostrar que o conjunto dessas concessões, né, a gente já viu um pouco concessões ali para descontos duplicatas e capital de giro, no caso das pessoas jurídicas, concessões de cartão de crédito e concessões de crédito pessoal para pessoas físicas. Mas olhando o conjunto das concessões, elas cresceram 20% no ano de 2022, 20,4%, e foram bem distribuídas entre créditos para pessoas físicas e para pessoas jurídicas. Essas informações estão na tabela 2. Né? Quando a gente olha só as concessões
de recursos livres, né, os resultados também são os mesmos. Concessão crescendo na faixa de 20%, né, no ano passado. Só para olhar na ponta os dados de dezembro, né, a gente olha as concessões sazonalmente ajustadas e elas tiveram uma ligeira redução, né, na comparação com novembro, diminuindo 3%. Né, no total, né, principalmente com a redução no crédito para pessoas físicas, que caiu 3,4% em dezembro. Quando a gente olha para as taxas de juros, a gente tem um movimento geral de taxas de juros de crescimento, né, consistente com os efeitos que ainda se manifestam na economia do aperto da política monetária, da elevação da taxa de juros básicas. Ou seja, olhando os dados de 2022 como um todo, as taxas de juros aumentaram 5,6 pontos percentuais. Elas, ao final de 2021, considerando o crédito como um todo na economia brasileira, estavam em 24,3% ao ano e passaram, na média, para 29,9% ao ano, um aumento de 5,6 pontos percentuais. Quando a gente abre entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, dá para perceber que o aumento no ano é principalmente devido ao crescimento das operações com pessoas físicas, né, com 7 pontos percentuais de aumento, enquanto nas operações com pessoas jurídicas esse aumento foi de 7,6 pontos percentuais. Mas eu gosto, nesse caso, de olhar as taxas de juros do crédito livre, que são aquelas operações, como o próprio nome diz, livremente pactuadas entre as instituições financeiras e os seus clientes. Essa livre pactuação diz respeito às condições de crédito, modalidade, prazos, carência de pagamento, mas também em relação à taxa de juros, já que nas operações de crédito direcionado, muitas vezes, essas taxas de juros são reguladas. Quando a gente olha as taxas de juros do crédito livre, que está na tabela 3, elas tiveram o mesmo movimento geral do crédito total, só que com intensidade maior. Então, as taxas de juros do crédito livre aumentaram 8,2 pontos percentuais no ano. Ao final de 2021, ela estava em 33,8% ao ano e passaram para 42% ao ano na média do mês de dezembro. Elas também foram puxadas pelas operações com pessoas físicas, que subiram 10,8 pontos percentuais, enquanto as operações com pessoas jurídicas se reduziram 3,4 pontos percentuais. É interessante observar que no mês de dezembro, especificamente, houve uma redução nas taxas de juros, quando comparadas com novembro. Se a gente olhar só para o crédito livre, uma redução de 1,5 ponto percentual. Se a gente olhar no crédito como um todo, uma redução de 1,1 ponto percentual. Isso significa que, dentro desse movimento mais geral que se observou em 2022 de aumento das taxas de juros, houve uma redução no mês de dezembro. Nós não sabemos ainda se isso é uma redução pontual, se esse processo de aumento de taxa já se encerrou ou se ela se mostra. A gente não sabe, na verdade, se o processo de aumento de taxas continua e em dezembro teve um movimento pontual de redução, ou se, de fato, esse indicador de dezembro já aponta que chegou num teto que vai se estabilizar. Isso a gente tem que esperar as próximas divulgações para ver. Esse movimento de taxa de juros também se refletiu nos spreads. Os spreads cresceram no ano de 2022 e, na margem, ali no mês de dezembro, eles se reduziram. Quer a gente olhe o spread do crédito total, quer a gente olhe o spread só do crédito livre. Né? Com uma diferença também, igual a gente mencionou nas taxas de juros, que esse aumento nos spreads foi principalmente identificado nas operações com pessoas físicas. Por fim, os dados da inadimplência, nós tivemos, no mês de dezembro, uma estabilidade das taxas de inadimplência, elas ficaram estáveis em 3%, quando a gente olha o crédito total, permaneceram estáveis em 4,2% quando nós olhamos o crédito com recursos livres, enquanto que no ano elas tiveram um crescimento, nos dois casos.
Isso significa que, no ano, a gente viu aumentos graduais, mês a mês, né, das taxas de inadimplência, que, como um todo, seguem baixas. A gente acabou de ver 3% de inadimplência no crédito total, mas no mês de dezembro elas permaneceram estáveis. Na verdade, se a gente olhar o crédito total, elas já estavam estáveis em novembro e agora mantiveram os mesmos patamares em dezembro. Em relação ao crédito livre, essa estabilidade também aconteceu em dezembro, permaneceram em 4,2% a taxa de inadimplência, mesma taxa de inadimplência do mês anterior, enquanto que no ano a taxa de crescimento foi de 1,1% para o crédito total, puxado por uma inadimplência maior nas operações com pessoas físicas, né, que atingiram 5,9% do crédito em dezembro e cresceram 1,5 ponto percentual no ano. Bom, tendo dado essa visão do crédito, a última informação que eu tenho para apresentar para vocês antes de abrir para as perguntas, né, são os dados da tabela 27 sobre o endividamento das famílias e o comprometimento de renda, né? O endividamento das famílias, só para relembrar, ele é a divisão do total da dívida que as famílias têm pela sua renda em 12 meses, né? Então, é como se a gente tivesse uma informação anual da renda das famílias dividida pelo estoque da sua, o estoque da sua dívida dividido pela renda anual das famílias. Esse endividamento das famílias atingiu 49,5% no mês de novembro. Esse dado tem uma defasagem um pouco maior do que os dados gerais de crédito. Esses 49,5% querem dizer que do total, essa é uma estatística macroeconômica, né, do total da renda nacional disponível bruta das famílias nos últimos 12 meses, né, o estoque da sua dívida representa 49,5%. Este montante era de 49,7% em novembro, teve uma redução de 0,2 ponto percentual, e o valor máximo da série foi alcançado em julho, quando atingiu 50,1%. Né? Então, essas variações são pequenas, você pode dizer que teve um recorde de 50,1%, se reduziu de lá para cá para 49,5%. Mas, de fato, quando a gente olha os dados do ano de 2022 como um todo, a gente tem como um todo não, né? De janeiro a novembro, porque ainda não foi divulgado esse resultado, ele oscila em torno de 49,8%, 49,7%. Então, a gente pode dizer que, não obstante ter tido uma redução nos dados desse segundo semestre, está ainda muito próximo dessa média do ano. Já no comprometimento de renda, aí a conta é um pouco diferente, são os pagamentos que as pessoas físicas efetivamente fazem pelaquela dívida, a parcela de principal e juros que ela paga mês a mês, dividido por uma estimativa da sua renda mensal, né? Então, aquela mesma renda que nós acumulamos em 12 meses para fazer a conta do endividamento, nós consideramos aqui, né, uma média móvel de 3 meses para saber uma estimativa de quanto é essa renda por mês, e essa renda por mês é comparada com o quanto de pagamento de principal e juros efetivamente foram feitos. Então, o pagamento de principal e juros em cada mês dividido por essa estimativa da renda mensal. Então, esse é o comprometimento de renda. Ela atingiu 28,2% da renda no mês de novembro, e este valor ele é o mais alto da série histórica do Banco Central. Ele, da mesma forma com que o endividamento teve uma variação pequena de outubro para novembro, 0,1 ponto percentual, nesse caso para cima, no endividamento 0,2 para baixo. Mas aqui a gente vê, se olhar os dados de 2022, uma trajetória, né, de crescimento gradual, principalmente no segundo semestre. Bom, com isso eu encerro o que eu tinha preparado aqui para apresentar, devolvo a palavra para a Adriana, para ver aí as perguntas que vocês possam ter. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Quem quiser fazer alguma pergunta, por gentileza, basta clicar a mãozinha no canto direito da tela e se apresentar nome e veículo que representa. Vamos iniciar aqui, Fernando, com a Thaís. Thaís, bom dia. Bom dia, tudo bem? Thaís Barcelos, da Agência Estado. Eu queria saber um pouco mais sobre as concessões para pessoa jurídica no crédito livre.
teve um crescimento bem significativo em dezembro, né? Com os dados sem ajuste sazonal, o crescimento no mês é bem parecido com o crescimento no ano. E com ajuste também foi bem significativo no mês, né? Uma alta de 5,6, enquanto as famílias tiveram uma queda de 5,1. Então, queria saber se tem alguma, enfim, se tem alguma avaliação, algum motivo, porque parece que não é sazonal, né? Muito obrigada. Antes de mais nada, tem aquela coisa de ligar o microfone de novo. Bom, dividido em duas partes. As concessões, se você olha as concessões nominais do mês, elas cresceram 19,6%, que é o que você diz que é quase o crescimento do ano. Só que essas duas contas são feitas de forma diferente, né? O crescimento do mês é dezembro contra novembro, e no ano é o acumulado de janeiro a dezembro de 2022 sobre janeiro a dezembro de 2021. Esses percentuais são similares, mas os valores envolvidos são muito distintos, né? De qualquer maneira, no crescimento nominal do mês, a gente tem aquelas operações que são sazonais, né? A gente mencionou descontos duplicados, que no final de cada trimestre, elas têm uma concentração de concessões. Esses dados estão na tabela 10, então você pode ver que as concessões nominais observadas para descontos duplicados foram de 35%, né? Então, elas explicam o crescimento das concessões observadas no mês. Mas você tem toda a razão, o correto é olhar, quando quer olhar o dado do mês na margem, o correto é olhar os dados dessazonalizados, mas que nesse caso cresceram 5,6%. Por estranho que possa parecer, eu diria que mesmo nos dados dessazonalizados, tem uma influência dessa modalidade de crescimento de descontos duplicatas. E a razão é o seguinte, muito embora ela tenha um crescimento sazonal característico de dezembro, por exemplo, quando você olhar os dados de janeiro, isso vai ter um negativo muito grande, né? Porque ela tinha um dado de novembro, cresceu em dezembro, em janeiro ela vai cair, né? Que é a característica sazonal. Mesmo assim, não é todo esse crescimento que é devido à característica sazonal. Ela tem um crescimento que vai além da característica sazonal e você pode olhar muito facilmente, né, quando você olha assim, de novembro para dezembro, passou de 66 para 89. Claramente sazonal, ninguém cresce a essa taxa. Mas quando você olha dezembro de 22 contra dezembro de 21, passou de 83 para 89, quase 90. Então, essa parcela mostra que tem um crescimento da modalidade como um todo, né, mais de longo prazo, mesmo quando a gente dessazonaliza. Então, isso é uma parcela responsável. A outra modalidade é a antecipação de faturas de cartão, que está na mesma tabela 10, e que também tem esse comportamento sazonal, porém um pouco menos acentuado, e realmente em dezembro ela concentrou concessões muito fortes. Você pode ver que ela cresceu 19,2% no mês e apenas 3,3% nos 12 meses, né? Mostrando que ali sim o crescimento foi muito além do padrão sazonal, né? Eu destacaria também na tabela seguinte, 10A, a modalidade de aquisição de veículos, né, no mês de dezembro. E, enfim, a gente teve também alguma coisa de ACC. ACC são adiantamentos sobre contratos de exportação, sobre contratos de câmbio, é uma forma de financiar as exportações. Eu acabei não comentando ACCs durante a apresentação inicial, porque assim, não teve muito, digamos, destaque durante o ano, foi um comportamento na média, mas se você olhar a linha de ACCs, teve crescimento de 26% no mês. Então, eu diria que a gente teve um crescimento forte, mantendo uma trajetória de uma modalidade bem dinâmica no desconto duplicados. A gente teve um crescimento forte em antecipação de faturas de cartão, que era uma modalidade que estava menos dinâmica e em dezembro, digamos assim, surpreendeu. E a gente teve também contratações de ACC, essas três puxaram as concessões do PJ Livre para cima. Adriano. Obrigada, Fernando. Thaís, ainda tem alguma pergunta?
Não, obrigada. Desculpa, esqueci de abaixar a mão. Obrigada. Tá joia. Maria Heloísa, bom dia. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia, Fernando. Eu queria saber um pouco mais sobre a inadimplência por modalidade para pessoas físicas. Estou vendo aqui na tabela 20 que o cheque especial alcançou, pelo menos parecia, o máximo nível desde dezembro de 2020. E o cartão de crédito rotativo, eu também queria saber esse 44,7 que a gente tem aí em dezembro é o mais alto desde quando, e se vocês têm uma avaliação, né? Já que você já tem falado dessa mudança das famílias, né, para créditos mais custosos, né? Obrigada. É, é, muito obrigado, Maria Luísa, pela pergunta. Então, vamos começar pelo final. O crescimento do crédito para famílias no crédito livre, né, o crescimento do crédito livre para pessoas físicas, durante o ano de 2022, ele aconteceu principalmente nas modalidades não rotativas, que são exatamente aquelas que têm as taxas menores. O crescimento das modalidades rotativas também aconteceu. As modalidades rotativas, que são basicamente o cartão de crédito rotativo e o cheque especial, têm as taxas de juros maiores. Mas o crédito como um todo, livre para pessoas físicas, cresceu principalmente nas taxas de juros não rotativas. Bom, isso é uma coisa. A segunda coisa, a inadimplência para pessoas físicas cresceu durante o ano de 2022. Fato, né, que a gente tinha ressaltado, e ela cresceu fundamentalmente nas operações do crédito livre para pessoas físicas. Né? A inadimplência das modalidades direcionadas é muito mais baixa. Então vamos lá. Você mencionou só antes uma outra coisa. A inadimplência nessas modalidades de crédito rotativo, ela, assim, a definição é a mesma, né? Você tem que estar com crédito não pago depois do vencimento por 90 dias, essa é a definição de inadimplência, né? Você tem o vencimento da operação de crédito ou de uma parcela dela num determinado dia, o cliente não paga e após 90 dias desse crédito não pago, ele entra na estatística é considerado crédito inadimplente. Antes disso, entre 15 e 90 dias, ele está em atrasos, né? A estatística de atraso também é publicada pelo Banco Central, está lá nas séries temporais. Então, no caso do crédito rotativo, né, principalmente quando a gente olha no cartão de crédito, é uma modalidade que, quando o cliente entra no cartão de crédito rotativo, em geral, ele já teve dificuldade de pagar toda a fatura na origem. Então, quando tem uma concessão de crédito rotativo, estatisticamente não, porque precisa passar 90 dias, mas economicamente é como se ele já tivesse inadimplente na partida, né? Mostra uma dificuldade maior para gerir aquela operação de crédito, e por isso as taxas de inadimplência do cartão de crédito rotativo são muito elevadas, na faixa de 40%, 44%, como você mencionou, e a orientação deve ser para que aqueles clientes que têm saldos no cartão de crédito rotativo, e especialmente aqueles que têm saldos inadimplentes no cartão de crédito rotativo, devem buscar, na medida que conseguirem, a gente sabe que isso nem sempre é possível, nunca é fácil, mas na medida que eles conseguirem, buscar sair do cartão de crédito rotativo, buscando negociações com o seu gerente, com a sua instituição financeira, para tentar passar para modalidades de crédito que tenham prazos maiores e taxas menores. Bom, mas em relação ao cheque especial, você mencionou o crescimento da inadimplência. A inadimplência está em 13,4%, cresceu 1,9 ponto percentual nos últimos 12 meses, e esses 13,4% é a maior inadimplência no cheque especial desde setembro de 2020. Em setembro de 2020, a inadimplência estava em 15%, né, no cheque especial. Ou seja, a gente pode dizer que de lá para cá ela teve uma redução, e agora, no ano passado, teve crescimento. Passando para o cartão de crédito rotativo, você mencionou a taxa de 44,7%, ela teve um crescimento de 9 pontos percentuais no ano de 2022, e
cresceu 9 pontos percentuais no ano de 2022, chegou a 44,7%, que é o maior valor da série histórica do Banco Central, que começa em março de 2011. Né? É isso. Adriana? Obrigada, Fernando. Maria Luísa, mais alguma pergunta? Sim, só se Fernando consegue fazer a mesma valoração desse 4,2 dos recursos livres, é o máximo desde quando? Em inadimplência estou falando, né? Assim, obrigado, Maria Luísa. Estava voltando para a minha tabela aqui. Eu não tenho a informação aqui, eu tenho a seguinte informação disponível, essa específica que você perguntou, a gente passa para a assessoria de imprensa e eles comunicam vocês num minutinho, ainda antes do almoço. A informação que eu tenho na minha tabela aqui é que a maior taxa de inadimplência das operações de crédito livre para pessoas, do crédito livre como um todo, foi em maio de 2017, quando atingiu 5,9%. Né? Então, naquele momento, maio de 2017, o conjunto das operações inadimplentes do crédito livre representava 5,9% desse total. Agora nós estamos em 4,2%. Se você olhar os 4,2%, o valor de novembro e dezembro eles são iguais. Né? Então, assim, não houve crescimento, o 4,2% de dezembro é maior desde o 4,2% de novembro. Mas, enfim, ignorando isso, a gente vai procurar na série mais longa, desde quando foi que teve outro 4,2 ou 4,3. Mas ela não é nem de longe a maior da série, porque a maior da série é em maio de 17. Eu fico te devendo essa, e aí eu informo a Zimp daqui a pouquinho e a Adriana passa para vocês todos. Adriana? Perfeito, obrigada, pessoal. De nada. Obrigada, Fernando. Sem perguntas até o momento. Não, chegou. Renan, bom dia. Oi, na verdade, eu só queria um complemento, Fernando. Voltando sobre o assunto do rotativo no cartão de crédito. Eu vi que na série histórica é o maior patamar em dezembro, mais de 400%, desde, salvo engano, julho de 2017. Existe um parâmetro, digamos que saudável, ideal para essa porcentagem do rotativo? Eu vi que também na série histórica o patamar de 2011, por exemplo, era de 200%. Opa, só um minutinho aqui, eu estou botando na tabela certa. Achei. Bom, o que foi sua pergunta, então? A taxa de juros do cartão de crédito rotativo atingiu 409,3% ao ano no mês de dezembro de 2022. Com isso, caracterizou o ano de 2022 como um aumento na taxa de juros do cartão rotativo. A gente viu que cresceram as taxas de juros como um todo e com mais intensidade ainda, a taxa de juros do cartão de crédito rotativo cresceu 61,9 pontos percentuais. Né? Essa taxa do cartão de crédito rotativo, 409,3%, é a maior desde agosto de 2017. Em agosto de 2017, a taxa de juros do cartão de crédito rotativo atingiu 428% ao ano. Em relação à última parte da sua pergunta, tem um volume razoável, um valor razoável, uma taxa razoável para isso? A minha resposta é não. Você tem que, se a gente puder dar uma orientação de educação financeira, a ideia é que as pessoas que estão no cartão de crédito rotativo busquem, por meio de negociação com as suas instituições financeiras, ou mesmo por portabilidade para outras instituições financeiras se oferecerem condições melhores, fazer uma renegociação desse seu endividamento, buscando modalidades que tenham prazos mais longos
e modalidades com taxa de juros menores. O prazo, por exemplo, de uma operação no cartão de crédito rotativo, ela é tipicamente de um mês. Então, é uma operação que vence a cada mês, né? Se você passar para outra modalidade, ela vai ter um prazo mais longo, o percentual a pagar deve ser menor e as taxas de juros menores também. É claro que a gente sabe que isso é muitas vezes muito difícil, às vezes quase impossível, mas é um caso, o cartão de crédito rotativo, eu acho que ele existe só idealmente para aqueles momentos em que você não conseguiu pagar a sua fatura, caiu ali no mês seguinte, mas a expectativa é que ele seja uma operação de crédito de curtíssimo prazo e que as pessoas saiam do rotativo tão logo possível. É isso. Obrigada, Fernando. Mais alguma pergunta, Renan? Não, obrigado. Então, sem perguntas até o momento, Fernando. Vamos aguardar só mais um pouquinho, né? Dá uma checada aqui. Eu acho que não temos mais nada. Você gostaria de fazer alguma consideração final? Não, apenas agradecer a participação de todos, desejar um bom fim de semana, mas convidar também que segunda-feira tenha a terceira coletiva de estatísticas do Banco Central do mês, com a divulgação dos dados para as estatísticas fiscais. Então, aguardamos todos aí na segunda-feira às 11 horas, mas, enfim, boa sexta-feira, bom final de semana a todos. E daqui a pouquinho a gente manda para a Adriana as informações que a Maria Luísa pediu. Valeu, muito obrigado. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos e um bom dia. Até a próxima.